Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo um tanto polêmico. Por que polêmico? Porque quando é um vídeo que expressa uma opinião de um criador, existem pessoas que concordam, mas também existem pessoas que discordam por N motivos, não é isso? Então, assim, antes de mais nada, pessoal, peço muito a vocês, fiquem comigo nesse vídeo até o final. Vou fazer de tudo para esse vídeo não ficar longo, tá certo? Tentar passar informação bem rápida. E eu preciso que vocês deixem no comentário a opinião de vocês para a gente estar debatendo, que é um assunto interessante, tá certo? Esse vídeo poderia ter vários títulos. Por exemplo, o período correto para iniciar a reprodução. Por que eu estou iniciando a reprodução dos canários agora no mês de maio? Enfim, poderia ter várias situações de títulos, tá certo? Seguinte, pessoal. Por que eu quis chamar a atenção de vocês nesse título? Porque é um título onde gera muita dúvida, principalmente na cabeça do iniciante. Porém, esse vídeo não é só para iniciante, é para iniciante e para aquele pessoal que gosta de participar de concurso, tá certo? Tá certo? Então, assim, de antemão, qual é o período correto de estarmos iniciando a criação de canário? Pessoal, antes de mais nada, vocês precisam ter em mente uma coisa. O Brasil, ele é muito extenso, pessoal. De norte a sul. Norte, no mesmo dia, na mesma hora, tá lá no norte, tá fazendo 30 graus. No sul do Brasil, no mesmo período, tá fazendo 6 graus. Ou seja, é um país continental, é um país que tem uma dimensão muito grande. Então, a variação climática interfere demais, pessoal. A ave, ela se apronta, o momento ideal, ela é movida por fotoluminosidade. Não tem como. Muita gente, por exemplo, eu tenho aqui um criatório onde a gente procura padronizar. Vários criatórios aí pelo Brasil a gente procura padronizar. O que é padronizar? Começar a reprodução em um mês e terminar a reprodução em outro mês. Ou seja, naquele intervalo de curso, intervalo de mês, não é isso? Só que é o seguinte, muita gente, pessoal, já está vendo que a gente já começou a reprodução de canário e está começando a mandar umas perguntas assim, você já começou, está muito cedo para iniciar. Seguinte, pessoal, a gente precisa saber uma coisa. Lembra que eu falei a vocês que canários, que aves, na verdade, eles se baseiam pela fotoluminosidade, ou seja, pela claridade, pela intensidade do sol, pelo clima, pela umidade, tudo isso interfere, pessoal. Então, assim, nunca se baseie em região nordeste, que também não é 100%, tem suas exceções, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Porque eu vou lhe dar alguns exemplos, só para vocês terem em mente. Aqui eu começo a reprodução de canários no mês de maio, como vocês estão vendo, já comecei a reprodução. No mês de maio, e eu estendo essa reprodução até novembro ou dezembro. Meu intuito é reproduzir em dezembro, janeiro. Só que o que é que acontece, pessoal? Quando bate o mês de novembro, as aves aqui na minha criação já começam a entrar em período de muda de pena. Ou seja, não é uma coisa programada do criador, tá certo? Isso é o ciclo biológico dos canários, tá bom? E eu vou lhe dar alguns exemplos, porque muitos criadores, principalmente os antigos, podem dizer: ah, mas elas vão entrar em mudo, elas vão começar a reprodução a partir do momento que o criador coloca. Não é bem assim, não. Vou mostrar para vocês e dizer o porquê. Ano passado, a gente adquiriu algumas aves no Campeonato Brasileiro. Para vocês terem ideia, o Campeonato Brasileiro, quem não conhece, ele sempre é realizado no mês de julho. Normalmente, começo de mês. Começo até metade do mês de julho, certo? Então, o que é que aconteceu? Essas aves que a gente adquiriu chegou aqui na segunda quinzena de julho para o final. Essas aves, pessoal, quando chegaram aqui, com 10 dias as aves já estavam prontas e eu já estava botando essas aves para acasalar. O que é que aconteceu? Eu coloquei elas para acasalar. Quando chegou no período de novembro, as mesmas aves que eu comprei em São Paulo entraram em muda de pena junto com as minhas aves que eu já tinha há bastante tempo aqui na criação. Então é o primeiro exemplo que não é só o clima, não é de onde ela vem, é aonde ela está. É o momento que vai fazer com que a ave reproduza ou não, tá certo?
Agora isso, temos variantes. Por exemplo, na região Nordeste, aqui em Pernambuco, a gente tem regiões que é muito próxima do clima de São Paulo. Garanhuns, por exemplo, é um clima extremamente frio, um clima que chega a dar 5, 6 graus. Esse ambiente não é propício para as aves reproduzir. Mas eu vou lhe dar um exemplo em cima desse ambiente. Ano passado, um amigo meu, que é um grande criador, um baita criador de lá, não vou citar o nome não, mas ele sabe que é, ele me enviou algumas aves dele para eu ajudar ele a vender umas aves, que ele estava com muito, pediu para eu vender. O que é que acontecia, pessoal? Esses canários que vieram dele, chegaram no mês de junho aqui para mim, certo? Lá na casa dele, onde ele morava, a reprodução dele começou em julho, já no início de agosto, porque o clima lá é diferente. Essas mesmas aves que estavam lá com ele, quando chegaram aqui, 10, 15 dias, entraram em período de reprodução. Não fiz nada, só fiz receber. Ou seja, a fotoluminosidade ajudou aquelas aves a reproduzir no ambiente. Quando chegou no mês de novembro, as mesmas aves dele também entraram em reprodução. Ou seja, mais uma prova que as aves se baseiam pela fotoluminosidade, tá certo? É como eu estou falando, não é 100%, tá certo? O Nordeste é muito grande, o Nordeste, se brincar, é o mapa do Brasil. Então, a grande maioria do Nordeste, o que é que acontece? As aves, elas começam a aprontar no mês de maio, na verdade, no mês de maio já pode colocar ela para reproduzir, elas começam a aprontar em abril, lembrando, não é 100%, tá certo, pessoal? Mas a grande maioria. Começam a aprontar em abril, e se o criador quiser colocar elas para reproduzir em maio, ele já vai poder colocar. Não adianta, pessoal, o criador querer brigar com a lei da natureza, tá certo? Isso aí é a natureza, não é Neto que está forçando, não é Luiz que está forçando as aves entrarem em período de reprodução. Para mim seria ótimo se as aves entrassem em período de reprodução em junho, pelo menos. Por quê? Iria me ajudar a levar as aves, principalmente as fêmeas, linha fêmea, que a gente vai para concurso. Iria muito me ajudar a levar essas aves para o concurso. Mas o que é que acontece? As aves, principalmente essas que eu estou falando de linha fêmea, por elas estarem em período de reprodução já em maio, o que é que acontece? Dificilmente essas aves vão participar, por exemplo, de um campeonato brasileiro. Por quê? Porque essas aves elas já vão estar com oveira, aquela parte, a coaca muito inchada. Então, para uma mesa de julgamento, ela já vai estar, digamos assim, deformada. Ela já não vai estar mais no seu padrão, porque vai se sujar, ela vai estar agitada, querendo reproduzir. Ou seja, praticamente vai estar na metade do ciclo de reprodução. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Campeonato Brasileiro está errado em relação ao tempo, ou seja, por ser em julho, não, de forma nenhuma. Campeonato Brasileiro no período de julho é o ideal, porque região de São Paulo, o clima é aquele o mais ideal. E a grande maioria dos criadores que participam do brasileiro é do eixo sul-sudeste do Brasil. A verdade é essa, final da Bahia, sul e sudeste. Então a grande maioria do foco é esse. Mas por exemplo, se o Campeonato Brasileiro fosse em setembro, será que o pessoal do sul e sudeste iria reclamar ou iria deixar esse campeonato ser acontecido no mês de setembro? Ou seja, muito provavelmente iria reclamar, porque lá iria estar no período de reprodução. Período de reprodução no eixo sul-sudeste normalmente acontece de julho e se estende até fevereiro. Pasmem, até fevereiro o pessoal consegue tirar a reprodução de canário. Coisa que no Nordeste é muito difícil isso acontecer, tá certo? Tá assim, na minha opinião, voltado para concurso. Se eu fosse pensar no Nordestão, nos internos, que seria o mais viável, pensando no período das aves, não é o período do criador, tá certo? Pensando no período das aves, campeonato internos no Nordeste deveria ser, na minha concepção, final de abril. Nordestão deveria ser final de maio. Por quê? Finalzinho de maio, depois do Nordestão, o pessoal reproduziu, foi para concurso, já solta as aves que já começaram no seu período reprodutivo para participar do processo de reprodução. Aquele criador que pensa em participar do Campeonato Brasileiro lá em julho, o que é que faz? Seleciona aquelas aves, que é a minoria do seu plantel, tá certo? Deixa elas reservadas para preservar para o Campeonato Brasileiro e leva. Com isso, não iria atrapalhar o período de reprodução das aves, tá bom? Então, assim, esse vídeo, pessoal, serve para dizer para vocês,
Não existe período certo das aves. As aves vão entrar em período de reprodução de acordo com a chamada fotoluminosidade. É o ciclo natural das aves, tá certo? Então não adianta. Para vocês terem ideia, aqui na minha criação, eu tenho um gráfico que vai desde 2018 até 2022, onde eu tenho um mapa dos altos e baixos, dos picos de meses de reprodução. Sabe qual é o pico de reprodução aqui no meu canal? Eu vou lhe dizer: julho, agosto e setembro. Quando chega outubro, o gráfico já começa fazendo isso, porque a grande maioria das fêmeas já começa a parar aquele instinto de reproduzir, a quantidade de filhotes já é menor. Quando chega em novembro, grande parte das aves já começa a mudar. Dezembro, a minoria está reproduzindo. Então, assim, não adianta eu querer forçar por ser um criador, porque ir de encontro de um calendário de eventuais campeonatos que não vou conseguir, tá certo? Ano passado, para vocês terem ideia, fui na reprodução, comecei a reprodução em julho. Quando foi novembro, quem acompanha aí no canal viu que eu precisei parar a reprodução porque as aves entraram em muda de pena. Anos anteriores eu comecei em maio, em junho, terminei a reprodução em novembro. Então é a prova real, pelo menos aqui na minha criação, de que o período de reprodução se estende de maio até novembro, tá certo? Então, assim, é um vídeo onde eu quis mostrar para vocês as diferenças, principalmente diferença climática, tá certo? É uma diferença onde eu quis mostrar para vocês que independente da vontade do criador, o criador precisa seguir a vontade das aves. A verdade é essa, não adianta, tá certo? Às vezes você vai prejudicar querendo tardar essa ave para reproduzir mais para frente e acaba a reprodução sendo ruim. O criador bota a mão na cabeça, não sabe o que é, mas ele não se atenta que ele atrapalhou um ciclo de reprodução, tá certo? Então, vídeo simples, um vídeo muito funcional, um vídeo de opinião. Espero que vocês não tenham ficado chateados se minha opinião foi diferente de algum de vocês, tá certo? É uma opinião pessoal, não quero jamais influenciar na opinião de ninguém, tá certo? É uma opinião de um criador que cria como vários outros, não é isso? Então é isso aí, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, pessoal, tamo junto, até mais.